Olá, William Penteado. Hoje eu irei comentar sobre o zinco e basicamente sobre o que há de relação do zinco, da deficiência do zinco e a sensibilidade ao glúten, e incluindo algumas doenças relacionadas a isso. Primeiro, vamos resumir um geral. A principal sensibilidade ao glúten que temos seria a doença celíaca. A doença celíaca, ela é basicamente uma intolerância ao glúten, uma intolerância severa e grave ao glúten, onde a pessoa leva a inúmeros problemas. Via de regra, ela é sobretudo genética. Em outras palavras, nesse caso, genética e hereditária. Você tem que, se o seu pai ou a sua mãe elas tinham esse problema, ou algum familiar, e você é descendente desse familiar em algum grau, quanto mais próximo o parentesco, maior a tendência a ter o problema de doença celíaca. Então, é algo, sobretudo, genético. Porém, eu vou defender aqui nesse vídeo que o que muitas vezes é dito como genético pode ser simplesmente algo causado também pelos hábitos alimentares. Especificamente, eu vou dar um destaque aqui ao zinco em si. Basicamente, nós temos que na doença celíaca há uma reação imune. Então, o seu sistema imunológico ele age de maneira mais violenta à presença do glúten no seu intestino. Dessa maneira, gerando algumas consequências bastante indesejáveis. Com glúten, primeiro, vamos destacar quais são os alimentos ricos nisto. O trigo, o centeio e a cevada. Serão esses as fontes de glúten. A aveia, ela não tem por natureza, porém, ela normalmente tem uma contaminação externa. O que ocorre? Uh, Você coloca a aveia, você retira ela, deixa em algum local armazenada, e esse local não é totalmente vedado ou protegido. O vento pode trazer alguma coisa de fora. Exemplo, traz moléculas de trigo, centeio ou cevada, essas moléculas se depositam na aveia e, por consequência, você vai acabar por ter glúten na aveia, em uma menor quantidade, mas você vai ter. Então é bom você selecionar bem os seus alimentos. Se for aveia, veja se ela realmente não tem glúten. E isso geralmente eles deixam no rótulo em si. Relacionado aos sintomas, bem, você teria o típico sintoma que você teria se tivesse uma infecção por bactérias também, ou por fungos. Uh, Diarreia, vômitos, náuseas em geral, desidratação causada pela diarreia e pelo vômito. Você também veria até alguns problemas relacionados à anemia, fraqueza. Isso por quê? Quando você tem diarreia e vômito, você pode também ficar desidratado e você perde nutrientes. Isso leva você à fraqueza, à anemia, exemplo, deficiência de ferro. Isso pode acontecer se você tiver esses problemas relacionados à doença celíaca. Em geral, afeta todo o corpo. Agora, em sequência, citando algum estudo em especial, tem outros estudos também na descrição, mas esse aqui da Mayo Clinic. Foi feito com cerca de 309 pacientes, entre homens e mulheres, e esse estudo foi um estudo longo, durou 14 anos, de 2000 a 2014. Via de regra, eles chegaram, em suma, à seguinte conclusão: que apesar de ser um sintoma típico de pessoas que tenham doenças celíacas ou deficiência, alguma deficiência relacionada por isso, a perda de peso não era tão frequente, ou seja, só 25,2% tiveram uma baixa do IMC, do Índice de Massa Corporal, sendo que isso é algo realmente estranho, porque um dos sintomas, assim, que você diz, não, se a pessoa tem celíaca, uma doença relacionada a isso, é a perda de peso, o que não ocorreu. E interessante isso. Em relação à queda de micronutrientes. Com micronutrientes aqui eu quero dizer vitaminas e minerais. Adivinha qual foi o que era mais deficitário? Sim, o tema do vídeo, o zinco, que é um dos minerais principais aí. Por sua vez, isto pode acarretar vários fatores, em fatores negativos acerca, mas
outras também que eles constataram. Houve deficiência de vitamina D, ferro, ácido fólico e vitamina B12. A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, ela é muito importante para o desempenho em geral do cérebro. Perceba aí, pessoas com doença celíaca podem ter problemas até no cérebro, além de problemas imunológicos relacionados à parte de transporte, problemas relacionados às hemácias, a parte da hemoglobina, devido à deficiência do ferro, em geral. Esses nutrientes aqui, se vocês suplementarem e tiverem doenças celíacas, vocês provavelmente sentirão uma melhora, pois deficiência disso gera uma piora, segundo esses estudos, possivelmente uma relação de piora em pessoas que faltam esses tipos de nutrientes. Então, você suplementar ou ter a sua dieta em dia com esses daqui já ajuda bastante. Mas o zinco ainda, eu vou dar um destaque especial aqui. Em relação à sensibilidade e à deficiência, nós podemos citar o seguinte: exemplo do zinco. Um só exemplo, bem importante. Para pessoas que querem ganhar massa muscular, o zinco ele é responsável pela produção da carboxipeptidase. É uma enzima que é responsável pela quebra da proteína. Se você tem proteínas, moléculas grandes de proteínas, por sua vez, você vai acabar por não absorver aquilo, vai ser eliminado só pelas fezes. É necessário que tenha uma enzima que quebre essas moléculas grandes em moléculas menores, esse aglomerado de moléculas em moléculas menores para que possa ser absorvido pelo corpo e espalhado para os seus músculos e outras partes que necessitem da proteína. Sem o zinco, você não tem a produção dessa enzima e, por consequência, você fica fraco, você fica raquítico, você não consegue ganhar força muscular nem resistência de nenhum gênero. E é curioso porque o glúten, agora entrando, glúten é uma palavra de origem do latim e quer dizer cola. Ele facilita a absorção em alguns casos e atrapalha a absorção em outros. Exemplo, o glúten, essa cola, ela prende, ela gruda na velocidade, que são células similares a dedos. Elas são células alongadas que são responsáveis pela absorção dos nutrientes no seu intestino. Se houver problema aí, você vai ter deficiência de todos os gêneros e todos os problemas advindos da deficiência por deficiência nutricional por vitaminas ou minerais. Você tem a hiperpermeabilidade. Também, agora o caso é diferente. O glúten ele danifica essas células, deixando esses dedos, digamos assim, ela achata tudo, deixa liso, fazendo com que o seu intestino fique desprotegido e possa ter danos esses, pequenos buracos por onde pode passar certas proteínas muito maiores que são vistas como corpos estranhos. Essas proteínas caem no seu sistema circulatório, vai para o seu sangue e pode gerar problemas como doenças autoimunes que podem atacar, por exemplo, sua tireoide, entre outros problemas gerados. E está relacionado a essa parte da mucosa, essa parte das vilosidades, que seriam essas células responsáveis. O zinco também, ele é o segundo mineral mais abundante em nosso corpo. Isto quer dizer o quê? Peço desculpa se estiver vazando o som de cachorros por causa, enfim, deve ser dos vizinhos. Continuando, temos aqui que esse mineral ele não é armazenado, porém ele é necessário. Então, o que ocorre? Você tem cerca de 100 ações enzimáticas no seu corpo que só acontecem devido à presença do zinco no organismo. Mas já que o seu corpo não tem em estoque, você não armazena zinco para a posteridade, digamos assim, então é necessário que você tenha uma alimentação com a presença desse importante mineral. Via de regra, o zinco ele é responsável por regular várias coisas, devido a estar presente em tantas ações enzimáticas. Exemplo, o seu cérebro, como foi citado, seu coração, seus rins, seus fígados, a densidade óssea é influenciada, o seu pâncreas ele é influenciado. Via de regra, todo o seu corpo é influenciado, porque por causa da presença que ele tem. Então, é prioritário. Prosseguindo, agora vamos encerrar um pouco. Então, é importante essa suplementação com zinco. Há estudos que indicam que isso melhora todo o seu estado intestinal, estão todos na descrição.
E um recadinho rápido. Gente, eu estou fazendo uma votação no Telegram. Participe, é bem legal. É relacionado à ordem dos vídeos. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal.